Olá a todos, eu me chamo Dejane Assunção, estou aqui na qualidade de licenciando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, Campus Pirenópolis. Aqui nesta aula eu vou trazer para vocês um plano de aula passo a passo de acordo com a BNCC. Como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo que eu vou trazer aqui para vocês, notadamente, aqui no meu documento modelo que eu já deixei pronto, é o nome da disciplina do meu plano de aula. No caso aqui, plano de aula da disciplina de Geografia. Bom, aqui eu vou botar a identificação no meu plano de aula, lembrando que esse template aqui que eu trouxe para vocês é um template que eu já utilizo no meu dia a dia, mas vocês podem se adaptar de acordo com o trabalho de vocês. Aqui está o meu nome, professor mestre João Dejane da Silva, a unidade escolar, que no caso eu botei uma escola fictícia chamada Fyodor Dostoiévski, que atende o ensino fundamental. Escolhi esse tema por causa que é um escritor que eu gosto bastante. Aqui é o nível de ensino, no caso, 5º ano do ensino fundamental. Este é o meu público-alvo, guardem bem, este é o meu público-alvo que eu vou atingir, que eu vou buscar atingir com esse plano. O número de alunos aqui da minha turma fictícia é 18 alunos. Aí vocês botam de acordo com a turma de vocês. A carga horária são 6 horas, divididas em 2 aulas teórico-práticas de 3 horas. Ou seja, esse é um plano de aula preparado para 2 aulas. Uma primeira de 3 horas, uma segunda de 3 horas. Somando ao total 6 horas. Aqui eu trago o tema e o conteúdo da aula. Aqui a gente vai partir propriamente para a BNCC. O meu tema é Formas de Representação e Pensamento Espacial utilizando o conteúdo da minha aula, que é o site aplicativo Google Mapas. Como é que eu consegui esse tema? De onde é que eu tirei, Dejane? Eu fui na parte de Geografia da BNCC, estudei sobre Geografia e procurei saber os aspectos que eu queria aplicar com aquela determinada turma do 5º ano. Eu aconselho vocês, obviamente, a irem na BNCC e escolherem a disciplina que vocês querem e estudá-la um pouco. Na verdade, isso é o básico para qualquer professor. Depois, com a minha estrutura básica sobre geografia pronta, eu vou aqui nas habilidades, tema e objeto do conhecimento, basicamente as unidades temáticas relacionadas ao meu público-alvo, que é o 5º ano, geografia, 5º ano do ensino fundamental. Ciências humanas, geografia e ensino fundamental. Aqui eu escolhi a minha unidade temática, o meu tema, que é formas de representação e pensamento espacial. Como vocês viram aqui, formas de representação e pensamento espacial. Depois eu parto para o objeto de conhecimento da minha aula. Qual é o objeto de conhecimento? Eu volto para a BNCC e dou uma olhada no objeto de conhecimento aqui. No caso, mapas e imagens de satélite, representação das cidades do espaço urbano. Eu trouxe isso para o meu plano de aula. Mapas de satélite, representação das cidades do espaço urbano. Então eu já tenho o meu tema e o meu objeto. Depois eu vou para as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. As habilidades são extremamente importantes porque são elas que definem especificamente o conteúdo da minha aula. A gente volta aqui, a gente não tem as unidades temáticas e o objeto do conhecimento que a gente já tratou aqui. Agora eu tenho essas 2 habilidades que eu escolhi para trabalhar na minha aula. Claro, eu poderia intercambiar com outras habilidades, talvez até trabalhar outras coisas ou outras unidades temáticas aqui relacionadas, mas não é o interesse dessa minha aula. Eu quero tratar especificamente dessas 2 habilidades, que são, basicamente, analisar transformações de paisagens das cidades, comparando sequência de fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. Como é que eu faço isso? Utilizando o aplicativo Google Mapas. Poderia fazer de outras formas, mas nesse caso é o Google Mapas porque é mais fácil. E estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. Aqui, Brasil 2017 é a referência à nossa querida base. Beleza? Tranquilo? Acho que isso aqui é bem simples de entender. E agora a gente, depois de ter decidido as habilidades, o objeto e o tema, a gente parte para os objetivos da aula. Os objetivos, claro, devem estar de acordo com o que se pede a parte de geografia. Então, depois de você ter estudado e ter pensado qual é basicamente a estrutura da sua aula, você volta e decide os objetivos gerais e específicos. No caso, numa relação que eu fiz aqui com o meu trabalho, será estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade de leitura de mapas e de outras formas de representação gráfica. Esse é o meu objetivo geral, utilizando como o Google Mapas.
Quais são os objetivos específicos? Primeiro, utilizar o site aplicativo Google Maps como meio para analisar imagens de satélites e registro de informações geográficas. Criar condições para que os alunos estabeleçam pontos de referência para localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. Ou seja, coisas que vão estar aqui na parte de geografia e estão correlacionadas com com a minha unidade temática e com o meu objeto do conhecimento, e notadamente com as minhas habilidades específicas. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aí basicamente como é essa estrutura básica? Depois disso, eu vou traçar a estratégia de trabalho do meu plano de aula, a estratégia metodológica, correlacionando as minhas formas, as minhas etapas de trabalho com referências de trabalho. Referências são artigos, livros, enfim, documentos que possam sedimentar esse meu trabalho, que possam fundamentar esta minha prática de trabalho na sala de aula. Bom, nas estratégias metodológicas, eu vou fazer o meu passo a passo de como eu vou trabalhar essa minha proposta. No caso aqui, nas aulas teórico-práticas, iremos explorar a ferramenta interativa Google Maps, ensinando os alunos como pesquisar a localização da escola e outros locais que possam surgir na experiência fundamentada no diálogo conjunto. Aí aqui eu vou trazer perguntas bases para eu fazer isso, como: você já viu um mapa? Para que serve um mapa? Depois de ter apresentado essas perguntas geradoras aqui, a gente vai minuciosamente explorar o Google Maps. Ou seja, eu tracei um plano de aula de uso do Google Maps para ser explorado numa primeira aula, ou seja, a gente faz uma primeira apresentação desse trabalho. Eu não vou entrar em detalhes porque esse não é o objetivo aqui dessa videoaula, mas no caso, eu vou no Google Maps e vou explorar o site de diversas formas que ele nos possibilita, de acordo com os meus objetivos específicos no plano de aula de geografia. Beleza? Aí aqui são alguns dos temas que eu vou abordar, como representação geográfica entre a casa de alguns alunos e a escola e relações entre tempo e espaço. Ou seja, esses são alguns dos meus elementos que eu vou trabalhar aqui na minha metodologia. Depois, aqui eu vou trazer uma parte teórica para fundamentar essas minhas atividades. Isso pode ser feito tanto no começo, aqui da parte metodológica, pode ser também feito uma introdução, mas eu optei por deixar dessa forma para ser mais objetivo. E, por exemplo, espera-se que, ao deixar os alunos familiarizados com o Google Maps, possam utilizá-los em seu dia a dia, compreendendo assim a importância de saber ler um mapa, estabelecer relações geográficas e até matemáticas, como de tempo, espaço e forma. Isso na perspectiva de que reconhece-se como integrando blá 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 blá. Citações que vão fundamentar o meu trabalho. Claro, eu já tive acesso a esse material e já dei uma lida para poder saber como relacionar isso aqui com o que pede a BNCC na área de geografia, ou seja, é um trabalho conjunto de linkamento de referências básicas de trabalho da área com a BNCC. E depois eu mostro os meus recursos utilizados, que no caso é um computador ou notebook com acesso à internet, obviamente, é um projetor DataShow, que eu espero que, por exemplo, que a escola tenha para mim reproduzir. Tudo isso que eu estou reproduzindo aqui seria a mesma coisa que eu estaria reproduzindo para os alunos numa tela, mostrando aqui para vocês as diversas formas de utilizar o Google Maps e smartphones dos próprios alunos, quando houver. Quase todo mundo tem um smartphone, principalmente essa garotada, e aí a gente pode utilizar o Google Maps também no aplicativo para Android ou para iOS. E folhas de papel, ofício 75 gramas e caneta esferográfica ou lápis para anotações gerais. São recursos que a gente vai levar para a sala de aula para utilizar. Depois eu descrevo como eu vou avaliar esse meu plano de aula, que é, utilizando como instrumento a documentação no diário de registro pessoal, o professor avaliará a participação, o empenho do aluno nas atividades desenvolvidas, se o aluno consegue utilizar o Google Maps. Ou seja, nessa parte de avaliação é muito simples. Aqui eu paro e penso, como é que eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Como eu vou conseguir? Obviamente, é a partir da minha estratégia metodológica. O que é que eu consegui com ela? Será que os meus alunos conseguiram entender essa estratégia? Será que os meus alunos participaram da maneira que eu queria? E é isso que eu vou descrever aqui na avaliação. Fica a maneira de vocês. No caso, eu botei 4 pontos específicos que eu achei fundamental para relacionar com os objetivos, para atingir os objetivos da aula. E aqui, obviamente, eu trago a bibliografia citada. Então, gente, basicamente é muito simples e muito fácil. A alma de utilizar a BNCC está basicamente aqui, no tema e conteúdo da aula, no objeto do conhecimento e nas habilidades. Depois de você ter decidido esses 3 aqui, que são basicamente isso aqui que está na BNCC, pronto, você pode definir os seus objetivos, você pode definir a metodologia. Claro, tendo sempre em mente que você tem que relacionar as referências que vocês têm no dia a dia
da sua aula, do seu cotidiano como professor, e a BNCC, que é o material padrão aqui para o ensino básico. É isso aí, eu sou Dejane Assunção, isso aqui é só um vídeo rapidinho para ajudar vocês professores e vocês estudantes de pedagogia, e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.